de Paula. Entrevista. Agora são 8h11, hora do gostoso café favorito. Gente, o próximo domingo é 2 de abril. Domingo nós teremos atividade especial e todo ano a gente tem contato com os nossos amigos da APADEM em Volta Redonda para atividades especiais sobre o mês de abril, o dia 2 de abril. Conscientização do autismo é um trabalho que todo ano é desenvolvido pela APADEM e ao longo desses anos todos a gente tem recebido sempre representantes da APADEM aqui no programa. Nessa manhã de segunda-feira, 27 de março, nós estamos recebendo a presidente da APADEM de Volta Redonda, dona Márcia das Candeias, e mais o doutor Rodolfo e a Thaís Vasconcelos, que são pais de autista. Primeiro, eu quero conversar com a presidente da APADEM, Márcia das Candeias, que tem desenvolvido um trabalho voluntário para ajudar aos parentes e amigos dos autistas de Volta Redonda e da região, né, Márcia? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Dário. Bom dia, Dário. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez nós estamos aqui. Eu quero agradecer a oportunidade, que é uma oportunidade de ouro, que o seu programa tem uma grande audiência e nós conseguimos divulgar a nossa programação para esse mês de abril, né? Que esse mês está intenso, graças a Deus. Bom, o mês de abril vai ser um mês dedicado à atenção ao espectro autista. Não é uma doença, eu queria que você explicasse isso para a gente, né, Márcia? Verdade, não é uma doença porque não tem cura. Mas tem tratamento, tem intervenções, e como ele é um transtorno do desenvolvimento, as pessoas às vezes fazem essa confusão, e principalmente os pais, quando recebem o diagnóstico, ou então estão desconfiados de alguma coisa que a criança possa ter, eles pensam às vezes que pode ser uma doença e que essa doença será tratada e curada. E esse não é o caminho adequado, porque os médicos têm logo que explicar a diferença entre a doença e o transtorno, que é um transtorno do desenvolvimento que vai acarretar prejuízos ao desenvolvimento dessa criança e à vida dessa criança. Mas nós temos intervenções para que isso seja melhorado. Essa é uma notícia boa, né? Claro, a notícia é ótima. Agora, o tema da campanha desse ano é mais informação. Menos conversa fiada e mais informação, não é? Nós acreditamos o seguinte, esse tema é um tema nacional, né? Mais informação, menos preconceito. De onde que vem o preconceito? Normalmente o preconceito nasce de uma desinformação ou de informações incorretas. E a pessoa passa a agir de maneira inadequada. A sociedade precisa entender isso, que só o conhecimento é que liberta mesmo. Então, buscando informações, buscando conhecimentos corretos, buscando as pessoas também certas, né, para entender o que é o transtorno do espectro autista, eu acho que o preconceito tende a diminuir. Claro que isso é um processo, né? Então é uma coisa longa, a gente não consegue isso. Às vezes nós já estamos nesse trabalho há 2 décadas, Dário. É muito tempo, né? É verdade. Muito tempo. Mas a gente já consegue ver que o cenário de Volta Redonda é um cenário diferenciado. A gente vai em outras cidades, a gente vê que Volta Redonda, o poder público se esforça para fazer o seu melhor. Mas entre fazer o seu melhor, o desejo de fazer o seu melhor e realmente executar esse melhor, tem uma pequena distância. Então, a APADEM é uma associação de pais que existe para preencher isso aí, entendeu? Nós somos a sociedade civil representada legalmente. E nós temos voz, e nós queremos ser ouvidas, entendeu? E tem sido, né? Temos sido. Graças a Deus. O trabalho tem sido intenso, mas nós temos vez e voz. Estou vendo a Thaís Vasconcelos aqui na minha frente, sacudindo a cabeça positivamente. Graças a Deus, né, Thaís? Graças a Deus. Bom dia, ouvintes. Graças a Deus, a gente está tendo a oportunidade de levar mais informação às pessoas que não têm esse acesso à informação. Porque eu, graças a Deus, consigo realizar um curso para eu entender melhor como lidar com o meu filho. Mas às vezes a gente tem pessoas que não têm acesso a essa informação. E na palma da mão ela tem o celular. E ali no celular a gente vai distribuir para ela tudo aquilo que a gente consegue aprender. E a gente vai chegar até ela.
A gente vai levar essa informação. E isso é muito importante, a gente ter essa rede de apoio para levar essas informações. Esse mês de abril, a gente vai fazer várias ações para toda a população de Volta Redonda. Se quiser convidar pessoas de outras cidades, para elas virem a Volta Redonda, porque a gente vai levar informação. Bom, a sequência de eventos que nós teremos vai começar quando, Thaís? Vai começar... Nós já começamos com as lives que acontecem às quintas-feiras, às 20 horas, nos canais da APADEM, que são Instagram e YouTube. E a gente faz o APADEM Convida. É só procurar hashtag APADEM? Isso. Acha? Só procurar. No Instagram. Isso. Só procurar hashtag APADEM, que acha no Instagram. E aí a gente está convidando profissionais para falar sobre o tema. A gente já teve a Clarice Drummond, a neurologista, falando sobre autismo. Nós tivemos uma terapeuta ocupacional, a Daniela, falando sobre transtorno do processamento sensorial, e agora estão vindo, a gente vai ter a comissão da pessoa com deficiência da OAB, que vai falar sobre mediador e atendente terapêutico, a gente vai ter o Dr. Marcelo Moren, vai falar sobre a cannabis. O Dr. Marcelo Moren esteve aqui no programa e falou seriamente sobre a utilização da cannabis como um método terapêutico que tem apresentado resultados. Sim, né? Meu filho usa o canabidiol, ele faz o acompanhamento com o Dr. Marcelo e ele teve uma evolução incrível. Bom, você dá um testemunho. Eu dou um testemunho de mãe, né? Aqui, quinta-feira agora, dia 30, quem é que é o convidado para lá? Essa quinta-feira a gente não tem, a gente tem dia 6, a partir do mês que vem de abril. Ah, sim, quinta-feira agora não tem. Não, dia 6 nós vamos ter a Jéssica Assis, ela vai falar sobre terapia ABA. Quais são os benefícios da terapia ABA, que é uma terapia comportamental para o tratamento do autista, seja adulto, criança, adolescente, funciona para todo mundo. Dr. Rodolfo Vasconcelos é o marido da Thaís e pai de autista, mas médico. Mas a sua especialidade é outra, né? É outra. Qual é a sua especialidade? Sou clínico, gastro e endoscopista, né? Clínico, gastro, endoscopista. O senhor é aquele médico que faz cirurgia de redução de estômago, não? Pela endoscopia, sim. Pela endoscopia, sim. Endoscopia, sim. Bom, é outra história. Né? É outra história. Agora como médico e pai de autista, doutor Rodolfo, qual é a orientação que o senhor pode dar para as pessoas que têm criança em casa com um determinado comportamento para tomar conhecimento de que a criança tem o espectro autista? Eu vivenciei isso como pai e como médico, né? Normalmente a mãe vê as alterações antes do pai, né? O pai, não, é assim mesmo. Não, pera, ele vai falar daqui a pouco. Não, tá só um pouquinho atrasado. É falta de estímulo. Ô, Thaís, espera um minuto só. Quer dizer, ele vai falar daqui a pouco. A criança, o seu filho, por exemplo, demorou a falar? Demorou a falar. Aí a gente sempre trabalha que a gente tem o hábito de ouvir, cada criança tem seu tempo. É verdade, mas os marcos de desenvolvimento infantil, eles têm que acontecer num certo prazo. Se ultrapassar muito esse prazo, é um alerta para que os pais fiquem de olho e procurem logo o seu pediatra para falar sobre esses atrasos nos marcos do desenvolvimento. Por que exemplo, é a época em que anda. Quando é que a criança começa a falar efetivamente? Por volta de um ano e meio, ela já tem que estar emitindo algumas palavras. Mamãe, papai, água, papá, quando ela quer comer. Normalmente aquele tati-bitati começa com 1 ano e 2 meses. Isso, né? com 1 ano e 2 meses. Ele começa a conversar coisas ininteligíveis, mas ele está começando a falar. Ele está começando a falar. Aí quando a gente tem uma criança com 3 anos, quase 4 anos de idade, e ela não consegue emitir ainda essas palavras, é um alerta que os pais precisam procurar o pediatra. Mas é muito tempo então, né? É muito tempo, mas acontece, Dário, os pais ficam assim, cada criança
criança tem seu tempo. Mas um primo demorou também a falar. Mas o tio também demorou a falar. E isso vai passando. Diz que é de família, né? É de família, é verdade. Doutor Rodolfo, quer dizer, não é de família. Não é de família. Os marcos do desenvolvimento, eles são muito importantes. Que é a hora que quando a criança senta, quando segura o pescoço, quando começa a engatinhar, andar, falar. Isso são alterações do transtorno do desenvolvimento. Um dos transtornos do desenvolvimento é o autismo. Por isso que quanto antes, isso que a Márcia falou no início, a grande importância dos transtornos do desenvolvimento são as terapias, terapia ocupacional, psicologia, fono, atividade física direcionada. Então, todas essas atividades aplicadas quanto antes ajudam no desenvolvimento. E o doutor Rodolfo, como médico, sabe que em tudo na vida o diagnóstico precoce é de fundamental importância. Faz toda a diferença. E uma das lutas nossas da questão da informação, isso é uma luta pessoal, Sim. Toda vez que eu vejo um autista sendo agredido por colegas, por amigos, por professores, a gente viu isso recente, um vídeo catastrófico, as professoras agredindo uma criança autista, por uma desorganização, por falta de informação. Eu não vejo ali uma maldade, um demônio que tomou conta daquelas mulheres que bateram na criança. A gente que convive, se você não tem informação, a sua atitude vai ser de tentar agredir, tentar reprimir, e muitas vezes é falta de entender o que está acontecendo. Então, toda vez que eu vejo uma situação dessa, é uma falha que a gente, como sociedade, teve de não informar essas pessoas e dessas crianças não estarem recebendo cuidado. E essas crianças crescem. Né? O autismo, ele não reduz tempo de vida de ninguém. Então, essas crianças, elas vão crescer, vão se tornar adolescentes, vão ser jovens, adultos, idosos, eles precisam desenvolver profissionalmente, intelectualmente, e quanto antes a intervenção, maior é o resultado. Dário, eu só queria falar uma coisa. Quando a gente fala sobre a fala, mesmo a criança autista que não fala, ela se comunica. E isso é muito importante, que os pais não se sintam frustrados pelo filho não dizer papai, mamãe, mas você, com o tempo, com a terapia, ele vai aprender a se comunicar com você. Então, e a tecnologia tem ajudado muito. E você nisso. Tem hoje profissionais que são especializados em comunicação alternativa. Então, se o seu filho hoje não fala, mas ele está se comunicando com cuidado e com a terapia certa, você vai conseguir entender essa comunicação. É fundamental, então, que a família esteja atenta para esse detalhe. Né? Inclusive, lá na APADEM, agora a partir do mês de abril, vou dar aqui em primeira mão para vocês, a gente vai ter os encontros de mães, só para as mães, vão acontecer na primeira terça-feira de todo mês à noite, e vamos ter o encontro dos irmãos. Se você tem um filho autista e você tem um irmão em casa, a família precisa ser acolhida. Esses irmãos precisam compreender como é conviver com um irmão autista em casa. Então, a gente vai ter um grupo de apoio só para os irmãos. Bom, a partir de abril, terça-feira, à noite, tipo 19 horas. Das mães. Na sede da APADEM, encontro de mães. Isso, e para os irmãos. E não é necessário que a mãe seja mãe de autista já diagnosticado. Não. O conhecimento é de fundamental importância, não é verdade? Então, nós vamos levar, vai ser um grupo de apoio para a mãe, para a avó, para aquela cuidadora, para quem está junto com a criança ali. E os irmãos vai acontecer nas sextas-feiras, sempre a última sexta-feira do mês vai acontecer esses encontros com a psicóloga Jéssica Assis para contribuir no apoio a esses irmãos. Muito bem. E dos pais você não falou, pô. E dos pais. Agora o Rodolfo fala dos pais. A gente está se reunindo toda primeira segunda-feira do mês. A gente está com regularidade desde setembro. E tem sido... Porque muito do autista é voltado para a mãe. Porque é isso que eu falo, o pai ele nega o diagnóstico, o pai acha que é só falta de estímulo, o pai acha que está gastando dinheiro à toa com terapia. Não, o pai acha que é assim mesmo. É assim mesmo, eu sou assim também, meu filho é assim, eu também demorei. Olha só. Não é nada disso. Não é nada disso. Então a gente se reúne, os pais têm se reunido toda primeira segunda-feira do mês, e é muito interessante perceber esse olhar e trazer informação. Né? E foi um caso até interessante no desenvolvimento do grupo.
um dos pais se identificou muito com o diagnóstico recente do filho e ele procurou diagnóstico e o pai foi diagnosticado aos 40 anos. O pai descobriu aos 40 anos que era autista. E a palavra dele é interessante porque ele usou uma palavra que ele falou, foi libertador, entender o transtorno, entender que eu tenho isso, que eu não sou o esquisito da sala, que eu não sou o estranho da rua, que eu tenho um transtorno e que ele pode tratar. E ele hoje está fazendo as terapias, está se desenvolvendo melhor e ajudando muito a gente, nós, pais, a entender melhor o cuidado dos nossos filhos. Muito importante. Normalmente o pai nega muito o diagnóstico, né, doutor? Sim. É muito difícil, né? É difícil porque... A mãe é muito próxima, né? Isso. A mãe é muito próxima. Também é verdade. Hein, Thaís? Também demora a descobrir, na né? verdade, a mãe, ela sente um luto do filho ideal, do filho perfeito, entende? Depois que você tem o diagnóstico, ele é libertador. Ele te traz um horizonte de oportunidades que você tem para o desenvolvimento do seu filho. Então, procure o diagnóstico, procure o pediatra do bairro, procure o neurologista, e porque esse diagnóstico vai fazer você entender melhor o dia a dia com o seu filho e vai entender que ele vai crescer e que ele vai se desenvolver. Talvez não vai se desenvolver como um irmãozinho, mas ele vai se desenvolver. E isso é libertador. Com certeza, né? Feito o diagnóstico, o trabalho, a terapia, a fonoaudiologia, o acompanhamento psicológico, etc., transforma o autista num cidadão. Sim, transforma. Não é verdade? Muda a realidade. Sim. E as pessoas descobrem que adulto, ele tem o espectro do autismo, mas ele é útil, ele se sociabiliza. Ele constrói a família dele, ele vai ter o trabalho dele, ele vai se sustentar, ele vai, como você falou, se tornar um cidadão. Né? E hoje a gente vê o aumento do número de pessoas com autismo, aí começa um monte de teoria maluca, mas na verdade as pessoas estão recebendo o diagnóstico e essas crianças, esses adultos, eles estão saindo de casa. Hoje em dia, a gente está falando de isso nos Estados Unidos, 1 a cada 36 crianças vai ter o diagnóstico de autismo. E não é uma doença, não tem cura. Então, toda vez que você ouvir alguém falar de cura de autismo, foge porque está falando bobagem. É um transtorno do desenvolvimento. Tem tratamento para melhorar a socialização, melhorar a forma do autista lidar com os sentimentos dele e é o papel da PADEM, que é cuidar dos pais, do pai, da mãe, dos cuidadores, dos avós, dos tios, dos irmãos, que é para entender como isso funciona. Porque a partir do momento que você percebe o funcionamento do autismo, ele tem uma percepção muito maior do mundo do que a gente que é típico. Então, todos os barulhos, todos os sons, todas as cores, isso acaba dando uma sobrecarga sensorial. Aquilo que a Thaís falou, às vezes ele não verbaliza, mas ele comunica muito bem. A maioria dos autistas não tem a inteligência prejudicada. Eles têm a interação com o mundo atrapalhada por uma série de razões. Que tem muita gente boa estudando, aplicando e treinando para que isso melhore, para que essa pessoa se torne parte da sociedade. Então, hoje, não é que antes a gente não tinha tanto autista, é porque essas pessoas ficavam presas dentro de casa e muitas vezes de forma desesperadora, com grade, com capacete, porque não foram aplicadas terapias ou diagnósticos. Doutor Rodolfo, eu me lembro da minha adolescência e de crianças da minha idade. Eu estava com 12 anos, 13 anos e a família escondia a criança. Não só com síndrome de Down, mas tinha as crianças que naquele tempo a gente não sabia o que era autismo. Não? Aí a criança ficava trancada num quarto e janela com grade, etc. E a família escondia a criança e dizia ele é doentinho. Não é? Eu vivenciei isso, Dário. Na época de criança, já tem um tempo, existia um menino que ele me marcou muito porque ele era ruivo, né? Aquele cabelo vermelho. E quando ele foi parar na minha escola, é porque ele já tinha sido expulso de todas as outras escolas de Teresópolis. Né? Ele foi parar na nossa escola e hoje, quando eu olho para trás, cara, esse rapaz, ele é um autista. E me mata, me destrói
enxergar que ele foi expulso. Você imagina a vergonha do seu filho ser expulso de 6 escolas. Jesus. Você imagina, você vai gostar da escola. Você chega na escola, você é tratado mal, você é tratado como diferente. E pior, você foi expulso da escola porque você tem um transtorno que a escola... maltratado, né? Exatamente, pô. E que a escola não entendeu. Não, simplesmente tira daqui. É isso, esconde, põe pra lá, não quero ele aqui. Eu tenho um depoimento muito interessante que não é sobre autismo, mas é sobre o entendimento do comportamento das pessoas. Sim. Trabalhei com um cara que era um repórter maravilhoso. Sinto saudade dele até hoje. E todas as vezes que eu me lembro disso, eu me emociono. Paulo César Gomes era um repórter fabuloso. E ele tinha hipertensão e não se tratava. E o Paulo César era um cara que ia a todos os lugares, que fazia reportagem, que se dedicava plenamente ao trabalho. Mas à medida que a hipertensão dele foi se acentuando, ele começou pés inchados, dificuldade para dormir e dificuldade para trabalhar. Trabalhava com a gente na Rádio Nacional. E o Paulo César, todas as manhãs, chegava, quando a coisa foi se agravando, tirava o sapato, calçava um chinelo para tocar o trabalho. Em princípio, ele sentava na máquina de escrever e preparava o programa de esporte, etc. Depois ele sentava no estúdio, no ar-condicionado, ficava parado. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. O doutor Guanaí um dia recebeu o Paulo César no hospital da CSN. Sim. E internou imediatamente o Paulo César. 6 dias depois ele morreu, entendeu? O Paulo César estava morrendo na frente de todo mundo. Estava morrendo e a gente não Não sabia. via. Então o Fernando Pedrosa, que trabalha comigo aqui, nós choramos muito a morte do Paulo César, porque nós convivimos com ele, colega de trabalho, e a gente não conseguiu entender que ele estava morrendo na frente de todo mundo. Quer dizer, isso é um depoimento que eu faço até hoje para a gente observar os colegas de trabalho também. Sim. Da mesma forma que as famílias têm que observar as pessoas, não é verdade? Não é só a questão do autismo. De tudo. Não é? É de tudo, comportamento, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse trabalho que vocês fazem é um trabalho fabuloso. Eu quero convidar as pessoas no dia 2, domingo, na Praça Brasil. Vamos lá, Márcia, domingo, dia 2, na Praça Brasil. Como é que vai ser? Deixa eu só complementar um negócio que eu acho interessante aqui, que nós estamos num papo muito profundo, né? Eu acho que essa é uma primeira oportunidade que a gente está tendo de falar. A gente tem que ajudar as pessoas, né? E o Rodolfo e a Thaís são 2 pessoas que estão assim trazendo uma grande discussão para a PADEM. Então eu queria falar para vocês qual é o papel da PADEM nessa história toda, tá? E eu até tenho uma frase lá na entidade que eu coloquei assim: quem você quer ser nessa história? Então isso que você contou aí do seu amigo, do seu colega de trabalho, é quem você quer ser nessa história do autismo e na história até da vida das outras pessoas. Da vida, né? de um modo geral. Então qual é o papel da PADEM nisso tudo? Nós somos uma associação de pais. As pessoas não entendem a importância de uma associação de pais. Quando a gente se une para falar sobre um assunto, para debater uma causa, o poder público passa a nos ouvir com mais frequência e com mais respeito. Tá? E aí, quando eu falo de respeito, eu falo do seguinte: nós precisamos ter políticas públicas que realmente sejam eficientes. A gente não pode ficar passando pano mais. Eu, por exemplo, já estou numa idade que eu não pretendo ficar passando pano mais em nada. Tá? Em nada. Então, nós precisamos pensar em Volta Redonda como uma cidade que ela tem uma vocação enorme, ela tem pessoas competentes. Essas lives que a Thaís está organizando são todas com profissionais exemplares de Volta Redonda, não chamamos ninguém de fora. Então nós temos uma prata da casa aqui, né? E essas pessoas têm que se juntar para formar uma grande discussão em torno de qual é o plano de trabalho para atender a pessoa com autismo. Nós temos trabalhos isolados em Volta Redonda, meio pulverizados, atendimentos que às vezes não são muito bem entendidos, e aí isso traz um sofrimento para a família, que dá a sensação de estar correndo atrás, batendo em portas que não se abrem. Isso ainda acontece em Volta Redonda, e a gente precisa falar sobre isso. E tá? Volta Redonda é pioneira em várias iniciativas de ajuda aos pais e aos autistas de um modo geral. Com certeza. Né? A gente precisa aprimorar essa discussão para que a política... Aquela secretaria que nós temos, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, ela teria que ser uma grande aglutinadora de discussões. Tá? Nós temos que montar um grande projeto de atendimento. E nisso tem que entrar todas 4 secretarias. A pessoa com deficiência, a saúde, a educação e a SMEL.
que é o esporte, que é a atividade física. Então essas secretarias têm que começar a pensar nisso. E o grande sonho da APADEM é que isso realmente aconteça. Quem vai puxar o fio dessa meada? Né? É a educação, é a Secretaria da Pessoa com Deficiência, para que se monte um projeto de atendimento, claro, um plano de trabalho, um plano de ação, em que as pessoas entendam assim: estou desconfiada que meu filho é autista, o que eu faço? Já tenho a resposta, ou a APADEM pode dar a resposta. Onde é que eu vou? Onde que eu vou, entendeu? Que ninguém mais fique pensando assim: eu vou perguntar a fulano, eu vou até na APAI, aí começa a bater em portas erradas, e o sofrimento inicial da mãe é muito intenso mesmo. Nós somos mães, sabemos disso. É muito intenso. Então, à medida que ela vê que o seu filho está tendo uma possibilidade, não digo nem um atendimento, mas uma possibilidade de atendimento em que o seu sofrimento está sendo visto pelo poder público e está tendo respostas, aí isso vai até amenizando um pouco, porque nós temos uma série de mães lá na APADEM, mães adoecidas. A gente não pode esquecer isso. Esse é um dos pontos principais, é ver essas mães adoecidas e o que elas precisam. E a gente saber informar corretamente como que é o cenário de Volta Redonda para que elas se sintam acolhidas e protegidas. Elas precisam que a carga seja dividida, não é verdade? A palavra é essa. Olha, a carga é muito pesada. A carga é muito pesada. A gente sabe, a carga é muito pesada, precisa ser dividida com o poder público. Não é verdade? É verdade. Bom, vamos lá falar do dia 2 de abril? Então, dia 2 de abril é um domingo e nós vamos fazer a nossa caminhada, né? Já é a 12ª caminhada. É Dia Mundial de Conscientização do Autismo e há caminhadas, há eventos no Brasil inteiro. Na Praça Brasil. E aí o nosso vai ser na Praça Brasil, às 9 horas. E contamos assim com muitos parceiros, inclusive com o próprio Dário, né? Porque você emprestou a sua voz para, com a leitura de vários textos interessantes que nós vamos colocar lá num carro de som lá na praça. E vai ficar muito lindo, eu quero te agradecer também. As frases estão muito boas. Muito boas, né? Nós procuramos interpretar da melhor maneira possível. Ficou lindo, obrigada. Com a minha bela voz. A sua bela voz, é isso mesmo, Aqui. Modesto. E vamos agradecer o nosso cabeça branca, o Nilcinho Moura, que fez a montagem com a música que vocês sugeriram dos Beatles. Sim. Acho que vai ser muito legal. Ficou muito bonito, vai ficar muito bom. Então, a população de Volta Redonda, como a Thaís falou, até das nossas cidades aqui em torno, todos estão convidados a participar desse evento, que vai ser um evento bem bacana mesmo. No próximo domingo, dia 2 de abril, a partir das 9 horas, na Praça Brasil. Tem que começar no horário e tem que acabar rapidamente, porque as mães vão levar seus filhos autistas. E eles têm pouca paciência, não é verdade? É verdade. Aí não pode demorar, né? Por isso que a gente tem algumas atrações lá, né? Aí os meninos se sentem bem eles à têm vontade. Que se ocupar. Né? Se ocupam. Isso aí. Agora, no dia 29 de abril, tem uma parceria com o Shopping Parque Sul e CDL Jovem. O que é que vocês vão realizar? Então, no dia 29, nós vamos realizar o Dia da Inclusão. Vamos realizar uma palestra para os lojistas do Shopping Parque Sul e para a CDL está entrando nessa parceria para convidar todos os lojistas para eles entenderem como atender essa família, como acolher essa família em um atendimento. Nós tivemos alguns episódios dentro de uma loja de sapatos, o outro teve dentro de uma ótica. Então, a gente vai ajudar o comércio a acolher essa família no seu atendimento. Eles são fregueses, eles são clientes, eles são consumidores. São consumidores, precisam ser atendidos. E logo em seguida nós vamos ter uma dinâmica no Espaço Vírgula com uma psicóloga que vai falar sobre o autismo, vai levar essa informação. Nós vamos ter a OAB, a Comissão da Pessoa com Deficiência, vai estar presente com a gente. Então, se você tem a sua dúvida sobre BPC, você tem a sua dúvida sobre os direitos do seu filho, pode ir no Shopping Parque Sul, dia 29, eles vão estar lá junto com a gente. Vamos ter a sessão azul. A partir de que horas vocês estarão? A partir das 9 horas da manhã. 29 de abril, daqui a mais de um mês. E aí a gente vai voltar a fazer esse convite porque aqui. São não é verdade? O dia todo o Shopping Parque Sul abriu esse espaço para que a gente consiga realizar várias ações de inclusão lá dentro. E principalmente com os lojistas, porque exatamente. Como é que eu, recepcionista, vendedor de uma loja do Parque Sul ou do Cider Shopping, vou atender
a uma pessoa autista se eu não fui orientado para isso? Exatamente. Não é verdade? Até porque se uma mãe chega para uma vendedora e diz, olha, o meu filho é autista, você consegue me atender um pouco mais rápido? Porque ele não vai conseguir ficar mais do que 20 minutos ou meia hora aqui. E essa vendedora diz, ai, que frescura. Essa mulher está pensando que ela é quem aqui na fila do pão? Então, assim, algo mais ou menos isso que a gente vai levar de informação. Isso. Porque já é difícil você levar um filho para experimentar um tênis, qualquer filho, né? E a criança com autismo é mais complicada aqui, para levar o Dário de Paula para experimentar uma roupa nova. Eu acho difícil. Uma dificuldade. Eu não tenho vontade de sair para comprar, para experimentar. Somos 2. Aí. 3. Olha lá. Os homens, né? Os homens, né? Os homens. Os homens não gostam. E, na hora de pagar fica pior. E nós somos considerados, hein, doutor Rodolfo, nós somos considerados normais, não é? Sim. Agora você imagina uma pessoa que tem o espectro autista. Mas é mais complicado Mais ou menos normais. Queridos. Muito obrigado. Olha, são 8h42, hora do café favorito. Falei que a entrevista ia durar 10 minutos a hora que vocês chegaram aqui. O pior que tem paciente lá na clínica em jejum, deve estar... Pois é, o doutor Rodolfo tem paciente na clínica em jejum que está esperando desde 8 horas, doutor Rodolfo. Não, desde 8h30. Desde 8h30? Então, ó, são 12 minutos de atraso até o senhor chegar à clínica, mais 10 minutos. A Thaís é piloto, ela acelera. Ela acelera. Acelera, Ayrton. Obrigado. Thaís, um abraço. Doutor Rodolfo, um abraço. Minha querida Márcia das Candeias. Você vai até quando na presidência da APADEM, querida? Eu espero que seja até janeiro de 24. Do ano que vem? É. Janeiro do ano que vem. Você vai ter que arranjar alguém para te substituir. Está querendo a Thaís? Mas não. Pois é. Faz parte, né? Mas você não vai abandonar a causa, né? Não, ela não me abandona. Não? Pois Vamos pensar, Dário. A hora da aposentadoria está chegando, né? Não pode. Não pode. Não pode parar nunca. Não pode não. Nossa conselheira. Não vou deixar. Quando eu fiz 65 anos, eu me aposentei. E agora já fiz 76 e continuo trabalhando. A gente não pode parar de trabalhar. É verdade. Eu quero viver 400 anos, pelo menos. Se Deus quiser. Não, até os Meu 104 você... Até os 104 eu fico na APADEM. Depois estive conversando com umas pessoas. Vou passar 300 anos aposentado. Estive conversando com umas pessoas aí que eu recebi uma mensagem do Alci Mariano, meu ouvinte querido do bairro Brasilândia. Ele disse que eu ainda vivo mais uns 30 anos. Benção. Será que eu vou até 106? Vai. Com certeza. A minha sogra foi até 104, por que você não vai até 106? Vem constar comigo que eu te ajudo. É isso aí, com certeza. Com certeza, né, doutor? Isso aí. A saúde é de fundamental importância. A gente tem que ser orientado, né? Exatamente. Tem que saber envelhecer. É verdade. Né? As pessoas precisam aprender a envelhecer. As pessoas precisam aprender a lidar com as pessoas que estão envelhecendo ou que já envelheceram. E isso prolonga a vida. É verdade. Com certeza, sem dúvida. Queridos, um abraço. Obrigada, muito obrigado. Tudo de bom. Muito obrigado, Dário. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem dá.